Olá, tudo bem? Quando você escuta as palavras socialismo e comunismo, as primeiras coisas que vêm na sua cabeça são algo tipo natureza humana, vai pra Cuba, seu socialista de iPhone, coisas assim. Nesse vídeo, eu vou debater com o Marcos versão 2023 sobre os 20 argumentos anticomunistas mais comuns. Oi, tudo bem? Você defende socialismo, comunismo? Socialismo é quando o governo faz as coisas e o governo costuma ser ineficiente, esse paquiderme que se mexe devagar, faz tudo errado, corrupto. Olha, basicamente esse argumento é que o socialismo significa o governo fazer coisas e como a nossa experiência com o governo, com o Estado, é de um processo ineficiente, coisas que não funcionam, coisas que não são do nosso agrado, com corrupção, que a gente sempre entende que podia fazer melhor, a gente acha que socialismo, então, é algo ruim. O negócio é que, seguindo essa lógica, qualquer coisa feita pelo governo seria socialismo. E não é bem assim, né? Pensa só, coisas boas para a população, tipo bibliotecas públicas, serviços de educação, serviços de saúde, acabam sendo misturados no mesmo balaio com coisas tipo a polícia, prisões. A polícia, por exemplo, prende um monte de gente sem necessidade, sai impune toda hora de assassinato, especialmente de pessoas negras e pobres. E independente disso, socialismo não é quando o Estado faz coisas, sejam elas bem feitas ou mal feitas. Então vamos lá, o que é socialismo? Socialismo é a propriedade comum e controle democrático dos meios de produção, distribuição e troca. E vamos deixar claro aqui, não tem nada a ver com os bens de uso pessoal, seu celular, seu computador, seu videogame, seu carro, sua casa. Isso são bens de uso pessoal, isso não é meio de produção, distribuição e troca. Quando a gente fala em acabar com a propriedade privada, essa propriedade privada que a gente está falando são coisas tipo bancos, meios de comunicação, grandes latifúndios, grandes fazendas, as fábricas, coisas assim. Outra coisa que a gente tem que entender é que numa sociedade socialista ainda haveriam classes em disputa pelo poder. Isso é um processo histórico, não é faz revolução hoje, aperta um botão, acabaram as classes amanhã, já estamos no comunismo. O negócio é que o objetivo político de uma sociedade socialista é seguir avançando em direção a uma sociedade comunista, sem classes, sem Estado e sem dinheiro. E aí você pode me perguntar, mas espera aí, a União Soviética não era comunista, não era mas ao mesmo tempo tinha Estado, um Estado inchado, controlava tudo, não sei o quê? E é por isso que é importante ter essas definições bem claras do que essas palavras significam. A União Soviética era uma sociedade socialista que estava lutando para superar o capitalismo e avançar em direção ao comunismo. Só que ela nunca alcançou o Estado comunista. Beleza? Então vamos para o próximo. Vem cá, o comunismo não vai criar uma distopia que todo mundo pensa igual? Tem que seguir um livrinho ali, umas regras, todo mundo com a mesma cabeça, bitolado? A imagem que vem na cabeça de muita gente quando pessoas de esquerda falam em igualdade é essa de uma sociedade que todo mundo pensa igual, se veste igual, faz tudo igual, é uma distopia que todo mundo virou uma cópia uma da outra. Só que isso não tem nada a ver. Quando a gente fala em igualdade, a gente está falando em igualdade de poder de tomada de decisão sobre as coisas que afetam as nossas vidas, que hoje a gente não tem poder nenhum. Hoje, esse poder está concentrado na mão da burguesia, que é a dona dos meios de produção, esse punhado de gente bilionária que é dono dessas grandes empresas, e dos políticos que fazem a gestão desse sistema político-econômico capitalista. O que a gente quer é democratizar de verdade esse poder econômico e esse poder político. Comunismo se trata de um projeto de libertação da classe trabalhadora, para que ela possa desenvolver os seus talentos que sempre foram sufocados pela sanha do capital de tentar espremer a gente sempre que possível, trabalhar o máximo possível, nas piores condições possíveis para poder maximizar lucro, que é o interesse dos caras. Olha, depois da Revolução de Outubro na Rússia, houve um verdadeiro florescimento das artes, da cultura, coisa que não tinha como existir antes na monarquia czarista, porque essas pessoas viviam espremidas ali por um sistema que as reprimiam. Todo mundo praticamente morando no campo, analfabeto, trabalhando igual um maluco num sistema meio semi-feudal. E aí a União Soviética trouxe vários marcos civilizatórios que a gente hoje considera como básicos. Foi o primeiro país a descriminalizar a homossexualidade, foi o primeiro país a legalizar o aborto, foi o primeiro país a permitir o divórcio sem necessidade de prova. Você podia se divorciar porque você quer.
Ao invés de ter que provar que a esposa ou o marido cometeram alguma coisa errada para ter uma justificativa. Essas coisas são coisas básicas, que a gente entende hoje em dia como coisas básicas. Só que não existia nos estados modernos. Foram criadas cantinas populares, creches, berçários, coisas para tentar aliviar o trabalho doméstico para que as pessoas pudessem ter mais tempo de fazer outras coisas. Enquanto isso, até hoje, no capitalismo, as escolas treinam a gente para seguir uma autoridade de forma cega, porque é disso que você vai precisar no trabalho, que você não responda ao seu chefe, que você simplesmente siga as ordens e faça ali o trabalho. Ah, mas no meu trabalho eu posso dar minha opinião. Beleza, no meu trabalho eu também podia dar minha opinião, mas a palavra final é do chefe. E não é todo trabalho que você pode dar opinião não, viu? Infelizmente, a realidade é que no sistema capitalista os trabalhadores são reduzidos a peças de uma engrenagem em trabalhos que geralmente eles odeiam, só que eles precisam fazer por causa do salário, porque sem salário você passa fome e não tem onde morar. Me diz uma coisa, como é que você consegue defender uma ideologia que foi responsável pela morte de 100 milhões de pessoas? Olha, é óbvio que essa contagem de milhões, bilhões, trilhões de mortos é exagerada para chamar a atenção, né? Esse número de 100 milhões de mortos veio de um livro chamado Livro Negro do Comunismo. Você sabia disso? É um número que foi deliberadamente inflado. 3 dos principais autores desse livro se distanciaram publicamente do outro principal autor, o Stéphane Courtois, e criticaram a conduta editorial dele. Eles consideraram que o Courtois estava obcecado com essa ideia de chegar num número de 100 milhões, o que levou a uma pesquisa, abre aspas, descuidada e tendenciosa, fecha aspas. Esses 3 autores responsabilizaram o Courtois por inflar os números e negaram a comparação que ele fez entre comunismo e nazismo. Além disso, toda essa conversa de vítimas do comunismo ignora as milhões de mortes todos os anos no capitalismo de fome, miséria, pessoas que não têm moradia, guerras imperialistas. A gente sabe que o mundo já tem capacidade produtiva para dar água, comida, moradia, serviços de saúde para a população mundial inteira há algumas décadas. Só que a gente não faz isso. Por quê? Porque o sistema é capitalista e se não der lucro, as pessoas não fazem. E para ficar claro, as pessoas não fazem, as pessoas que têm o controle político-econômico da economia, desse sistema político-econômico. E aqui é importante deixar claro que a crítica não é moral, a crítica é ao sistema, à estrutura. Não é o bilionário A é bonzinho, o bilionário B não é. Não. Se esse não fizer, o outro vai ocupar o espaço e vai fazer. E o fazer ou não fazer isso aqui maximiza meus lucros, maximiza a minha acumulação de capital? Se a resposta é sim, é feito. Se a resposta é não, não é feito e acabou. Então, o capitalismo não dá dignidade às pessoas pobres porque isso não dá lucro. Vem cá, você já leu aquele livro Revolução dos Bichos, do George Orwell? Esse livro, A Revolução dos Bichos, talvez tenha feito mais estrago no debate sobre o comunismo do que o Livro Negro do Comunismo. Simplesmente porque ele é mais conhecido, né? Acho que o Livro Negro do Comunismo, a maioria nunca ouviu falar, apesar de ficar repetindo esse número de 100 milhões, sem saber de onde veio. Mas o Revolução dos Bichos é razoavelmente comum a pessoa que está discutindo sobre isso puxar. Ah, mas você não leu esse livro, né? Para quem não está por dentro, esse livro, A Revolução dos Bichos, tenta fazer uma comparação da União Soviética com uma fazenda de animais. E aí nessa fazenda tem uma revolução que acaba numa ditadura brutal dos porcos. E aí tem gente que acha que virou especialista em socialismo, em comunismo, porque leu um livro de ficção. E vamos lá, o livro ignora completamente a realidade material que a União Soviética do mundo real enfrentou depois que fez a sua revolução. Ela passou por uma guerra civil de pessoas que eram contra o socialismo, formou-se ali o Exército Branco para tentar acabar com a revolução internamente, e ela foi invadida por diversos países, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França, e aquilo ali ajudou a definir a sua política dali para frente. Então, assim, no auge da Segunda Guerra Mundial, enquanto o povo soviético lutava contra o exército nazista, o Orwell achava que estava sendo corajoso, falando da liberdade contra a União Soviética, e na verdade estava sendo só mais uma ferramenta da burguesia. Então, assim, se você tem críticas à União Soviética, ao socialismo, ao comunismo, tudo bem, mas a sua fonte não pode ser um livro de ficção, né? Senão não dá para levar a sério.
Pô, cara, você não viu que o socialismo leva à fome em todos os lugares que ele é implementado? Olha, esse é mais um argumento que ignora o histórico e a realidade material dos países que passaram por uma revolução socialista. Por exemplo, alguns países que formavam a União Soviética antes da revolução tinham um histórico de problema de fome. A cada 10, 20 anos, o país passava por uma fome ali, uma coisa mais complicada. Então, imaginar que vai fazer revolução hoje, apertou um botão, amanhã tá todos os problemas resolvidos, mundo perfeito, pô, não dá, né? A China também, quando fez sua revolução, ela vinha de um período histórico que ficou conhecido como o século das humilhações. Ela estava totalmente pilhada por diversas potências imperialistas, era um dos países mais pobres do mundo. E olha, mesmo com todos os problemas, com todo o histórico, com o caos ali durante a Revolução, tanto a União Soviética quanto a China conquistaram segurança alimentar para suas populações. E aí você pode dizer, mas as suas fontes comunistas eu não confio nesses dados que você vai falar aí nas suas informações. Então vamos lá. Tem um estudo da Associação Americana de Saúde Pública, que eu vou deixar o link na descrição, que compara países socialistas e capitalistas em diferentes níveis de desenvolvimento e olha para a qualidade de vida entre eles. Faz essa comparação. E os dados do estudo foram tirados de um banco de dados do Banco Mundial. Então, assim, comunista não tem nada. Sabe o que esse estudo concluiu? Que a oferta diária de calorias era maior nos países socialistas do que nos países capitalistas. Ou seja, ao contrário dessa história de fome generalizada, a realidade, segundo dados do Banco Mundial e de um estudo de uma associação americana de saúde pública, a conclusão deles é que os países socialistas, as pessoas recebiam mais comida do que nos países capitalistas, comiam mais. E além disso, o estudo também mostra que os países socialistas tinham maior expectativa de vida, menor mortalidade infantil e mais médicos e enfermeiras a cada 100 mil habitantes. Além disso, a taxa de alfabetização adulta era mais alta e tinha mais pessoas com acesso ao ensino secundário. A seção de discussão do estudo inclui o seguinte, abre aspas. Historicamente, há evidências de que as diferenças entre países capitalistas e socialistas refletem políticas sociais distintas. Todos os países socialistas iniciaram grandes esforços de saúde pública. Essas iniciativas focaram em melhorar saneamento, vacinação, cuidado materno e infantil, nutrição e habitação. Em todos os casos, os países socialistas também reorganizaram seus sistemas de saúde para criar serviços nacionais baseados no princípio de acesso universal. Essas políticas levaram a uma maior acessibilidade a serviços preventivos e curativos para grupos que antes eram excluídos. A expansão da educação também foi uma prioridade, já que a educação subsidiada pelo Estado ficou muito mais acessível. Campanhas de alfabetização nesses países trouxeram benefícios educacionais para setores da população que antes nunca tinham pisado numa escola. Fecha aspas. Uau, que distopia terrível! Como ousam esses socialistas darem para as pessoas saúde, educação, moradia, alimentação? E se você ainda está desconfiado desse estudo, a própria CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, fez um estudo comparando a alimentação dos americanos e a alimentação dos soviéticos e concluiu que eles ingeriam mais ou menos a mesma quantidade de comida, só que a alimentação dos soviéticos era mais nutritiva. Vou deixar o link na descrição também. Como que eu vou defender uma ideia que quer roubar a coisa dos outros? As pessoas vão lá, trabalham por anos, juntam um dinheiro, compram o seu carrinho, a sua casa, e aí vem o comunismo e quer roubar tudo? Bom, esse argumento costuma partir do princípio que os comunistas são invejosos e querem roubar as coisas das pessoas que trabalharam duro para conquistar. E, na realidade, o que os comunistas querem é justamente que a classe trabalhadora tenha acesso às coisas que trabalhou para produzir. Porque se você reparar, o que mais tem por aí é gente produzindo e vendendo produtos que, com o salário que elas ganham, elas não conseguem comprar. Eu estou falando de produtos que acabam sendo vendidos para um número relativamente pequeno de pessoas e que o capital que é acumulado na produção e venda desses produtos fica com um número ainda menor de pessoas, que é justamente a burguesia, os donos dos meios de produção, das grandes empresas, dos bancos, etc. No Manifesto do Partido Comunista do Marx e do Engels está escrito o seguinte, abre aspas, a teoria dos comunistas pode ser resumida numa única frase, abolição da propriedade privada.
E muita gente interpretou isso como se os comunistas quisessem que as pessoas não tivessem nada, como se a gente quisesse socializar a posse, a propriedade de coisas como sua televisão, seu celular, seu videogame, seu carro, sua casa. Só que assim, quem leu o manifesto, literalmente no parágrafo anterior a essa frase, está escrito o seguinte: a característica que diferencia o comunismo não é a abolição da propriedade em geral, mas da propriedade privada da burguesia. O negócio é que a definição de propriedade privada para os comunistas, infelizmente, é diferente da definição de propriedade privada do senso comum. E aí, como eu falei antes, propriedade privada é diferente de bem de uso pessoal. Então a gente não está falando aqui sobre sua casa, seu celular, seu videogame. A propriedade privada que a gente quer socializar, trazer para o controle democrático da classe trabalhadora, é a dos meios de produção, distribuição e troca. Então, os bancos, as fazendas, os latifúndios, as fábricas, coisas assim. Se todo mundo ganhar o mesmo salário, isso não vai desincentivar a inovação? Para que eu vou querer trabalhar duro, vou lá estudar por anos e anos, tentar desenvolver uma ideia diferente, se eu vou ganhar a mesma coisa do cara que não fez nada? Olha, esse argumento para mim é um dos piores, porque ele parte do princípio que um médico ou um cientista brilhante merecem ganhar muito mais do que uma pessoa que faz um trabalho mais simples ou que exige menos treinamento, como, sei lá, um faxineiro. Ou seja, parte do princípio que, por ser um trabalho que exige menos qualificação, menos treinamento, a impressão que passa é que pensam que essas pessoas não merecem dignidade, não merecem ter uma vida digna, um salário decente. E o problema aqui é que o socialismo não tem nada a ver com todo mundo ganhar igual. Ele tem a ver com o controle dos meios de produção, que hoje está na mão de meia dúzia de pessoas, dos bilionários, e vai passar a ser propriedade comum da classe trabalhadora, que vai ter controle democrático sobre a produção, sobre a distribuição, sobre as trocas. E assim, vamos combinar que tem muitas outras coisas que incentivam as pessoas a trabalharem e serem produtivas além de dinheiro. Quer falar de incentivo? Se fosse esse pesadelo todo, ninguém vai trabalhar, porque vai ganhar igual, vai acabar com a inovação. Sabe qual foi o país que levou a primeira pessoa para o espaço? A União Soviética. E não só levou o primeiro homem para o espaço, eles se industrializaram, saíram de uma situação semi-feudal, de miséria, analfabetismo generalizado, para virar uma potência competindo com os Estados Unidos pela hegemonia global em 45 anos. Se você parar para pensar, países como a União Soviética, que ofereciam saúde, educação, moradia, alimentação adequada para todo mundo, são muito mais propícios à inovação do que os países capitalistas, onde algumas pessoas vivem como rei, várias pessoas vivem ali muito apertadas e tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem na miséria. Quem está na miséria ou quem está apertado não tem tempo para inovar. O cara está preocupado em vender o almoço para pagar a janta. Então, assim, quantos cientistas em potencial, mentes brilhantes, nunca alcançaram nada desse potencial simplesmente porque nasceram numa família pobre? E outra, quando uma inovação vai contra os interesses do capital, não dá lucro no curto prazo, ela é simplesmente descartada. A indústria de óleo e gás sabe desde os anos 70, 60 que continuar produzindo, continuar com a nossa matriz energética baseada em petróleo e gás natural, que o mundo vai ficar aquecendo, que vai ter mais mudanças climáticas, mais eventos climáticos extremos e que isso potencialmente vai levar a humanidade à extinção. Os caras sabem disso há 60 anos, 70 anos. E parou? Não parou. Por quê? Porque o mais importante é a reprodução do capital, é a acumulação de capital. Nesse período a gente desenvolveu energias renováveis, né? Então tem energia eólica, energia solar, hidrelétrica. Tem um artigo do MIT falando de energia solar que coloca como um problema que o custo de energia por vezes fica tão baixo que vira zero ou até negativo. Só no capitalismo que algo tão importante quanto a produção de energia ficar de graça pode ser um problema. E outra, quando tem um desenvolvimento tecnológico de uma máquina ou de algum equipamento ou de algum software que revoluciona a forma como tal coisa é feita, muitas vezes o que acaba acontecendo é demissão em massa. Então assim, o dono da empresa tem 1000 funcionários, sei lá, 200 trabalham numa parte do processo e 800 trabalham numa outra parte.
Se essa parte com 800 pessoas, o cara conseguir comprar uma máquina que ele vai fazer um investimento caro ali para comprar, mas que o trabalho dessas 800 podem ser feitos redundantes por essa máquina, ele vai demitir os 800 e acabou. Agora, se os trabalhadores fossem donos dessa fábrica e essa máquina nova é desenvolvida e eles pudessem, e a fábrica tivesse o dinheiro para poder comprar essa máquina, o trabalho de 800 pessoas ia ficar redundante, só que eles não iam se demitir, eles iam fazer outras coisas, iam ter tempo e recursos para poder procurar outras coisas para fazer, para gastar seu tempo produtivo, ou simplesmente trabalhar menos. Os 1000 iam poder redistribuir o trabalho, eles iam trabalhar menos. Acho que você está se esquecendo da natureza humana. Todo mundo é competitivo, as pessoas ficam brigando entre si. Cada um só quer olhar o próprio lado. Ninguém vai trabalhar no comunismo. Vamos lá, natureza humana. É como se as pessoas fossem ao mesmo tempo e o tempo inteiro gananciosas e preguiçosas e não fossem fazer nada se não houver um incentivo monetário como no capitalismo, né? Tá bom, vamos ver que outro tipo de incentivos podem existir para que uma pessoa queira trabalhar. Que tal sobrevivência, melhorar a própria vida, melhorar a vida das pessoas próximas, da família, dos amigos ou do lugar que ela mora? Paixão, satisfação pelo próprio trabalho, curiosidade, tédio, necessidade de criar coisas ou até ter a companhia de outras pessoas. A nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu na Terra há 300 mil anos e o capitalismo surgiu há mais ou menos 300 anos. Então, a nossa espécie viveu sem capitalismo por 99,9% do tempo que a gente está na Terra e com capitalismo por 0,1% do tempo que a gente está na Terra. E aí você quer me dizer que natureza humana é o comportamento incentivado por um sistema que existiu por 0,1% do tempo que a gente está na Terra? O que você acha que acontecia antes do capitalismo? Que as pessoas estavam sentadas numa caverna e ninguém trabalhava, ninguém fazia nada e morria de fome porque não existia um incentivo monetário, um incentivo à acumulação de capital para fazer alguma coisa? O ponto aqui é que os seres humanos viveram centenas de milhares de anos num tipo de comunismo primitivo, em pequenos grupos que tinham que cooperar para sobreviver. E assim, essa coisa da natureza humana não é fixa e imutável, ela depende do ambiente que a gente está, do modo de produção em que a gente vive, de como a vida se reproduz. Da mesma forma que a gente apresenta comportamentos egoístas, a gente também apresenta comportamentos altruístas em outras situações. Falar que todo mundo está sempre competindo o tempo inteiro, só pensando em si mesmo, só olhando para o próprio umbigo, que isso é a natureza humana, simplesmente não é verdade. Olhar para as pessoas numa sociedade capitalista e deduzir que natureza humana é ser competitivo e cada um por si, Deus por todos, é a mesma coisa que você ir para uma mina de carvão, ver as pessoas tossindo e falar que a natureza humana é tossir. Olha, se tu gosta desse negócio de comunismo, vai para Cuba, pô! Bom, esse argumento acho que parte do princípio que todos os países socialistas são uma porcaria completa e ninguém nunca vai querer morar num lugar desses. Então vamos lá, vamos olhar, como sempre, o processo histórico e a realidade material desses lugares para ver se esse argumento faz sentido ou não. Antes da Revolução, Cuba era governada por um ditador chamado Fulgêncio Batista, que estava alinhado aos interesses dos grandes latifundiários e das empresas americanas. Nessa época, a capital Havana era um centro de drogas, cassinos e prostituição controlado pela máfia dos Estados Unidos. E aí tem umas coisas malucas, tipo, tem uma entrevista do Ted Cruz, que é um senador americano, que ele diz que o pai dele foi torturado pelo governo do Fulgêncio Batista, pelo ditador, e aí fazem a revolução, os revolucionários expulsam o Fulgêncio Batista, conseguem expulsar ele da ilha, e o Ted Cruz diz que odeia os comunistas. Então, assim, o pai dele foi torturado pelo governo de um cara que é um ditador. Os revolucionários acabam com esse governo, expulsam esse cara da ilha e o ódio dele não é direcionado ao ditador que torturou o pai dele, é direcionado aos comunistas. Não dá para entender. Logo depois da Revolução, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico a Cuba. E eu acho que é muito importante a gente entender por que eles fizeram esse embargo e quais eram os objetivos do embargo.
Então eu vou ler agora um pedaço, um trecho de um documento que é do Departamento de Estado dos Estados Unidos dessa época e, como sempre, vou deixar o link na descrição para você conferir. Abre aspas. O declínio e a queda de Castro. Considerações relevantes acerca da vida do atual governo de Cuba são as seguintes. 1. A maioria dos cubanos apoia Castro. A estimativa mais baixa que encontrei é de 50%. 2. Não existe oposição política efetiva. 3. Fidel Castro e outros membros do governo cubano defendem ou toleram a influência comunista. 4. A influência comunista está permeando o governo e o corpo político em uma velocidade surpreendente. 5. A oposição militante a Castro, a partir do exterior de Cuba, apenas serviria à sua causa e à causa comunista. 6. O único meio previsível de retirar o apoio interno é por meio do desencanto e da insatisfação, baseados em dificuldades e insatisfações econômicas. Se os pontos acima forem aceitos ou não puderem ser eficazmente contestados, segue-se que todos os meios possíveis devem ser empregados prontamente para enfraquecer a vida econômica de Cuba. Caso tal política seja adotada, deverá ser fruto de uma decisão positiva que implique uma linha de ação a ser conduzida de forma hábil e o mais discreta possível, mas que produza o maior impacto possível na restrição de recursos financeiros e suprimentos a Cuba, de modo a reduzir salários nominais e reais, provocar fome, desespero e a queda do governo. Fecha aspas. Esse embargo americano a Cuba já começou logo depois da Revolução, em 1960. Todos os anos, a ONU faz uma votação simbólica e a esmagadora maioria dos países vota pelo fim do embargo. Em 2024, só 2 países votaram pela manutenção, Estados Unidos e Israel. E assim, não deveria surpreender ninguém que um país cometendo genocídio, que a gente pode ver as imagens, as fotos no nosso celular o dia inteiro, todos os dias, infelizmente, pelos últimos 2 anos, e o país que dá o apoio militar, o apoio midiático, o apoio financeiro, porque tem interesses num Oriente Médio desestabilizado, que é os Estados Unidos, sejam os únicos países que continuem concordando com essa desgraça desse bloqueio. Bom, agora que você já tem um contexto histórico, deixa eu te mostrar a realidade material do presente. O socialismo é tão superior ao capitalismo do ponto de vista de organização da sociedade que, mesmo embargado pela maior potência da história da humanidade há 65 anos e sendo uma ilha pequena do Caribe com poucos recursos naturais, Cuba não deixa a desejar em vários indicadores socioeconômicos quando comparados com os Estados Unidos. Segundo dados do Banco Mundial, a Cuba socialista tem expectativa de vida igual à dos Estados Unidos capitalista, de 78 anos, e superior à do também capitalista Brasil, de 76 anos. No quesito mortalidade infantil, Cuba fica muito próxima dos Estados Unidos e ambos são muito melhores do que o Brasil. Agora é um verdadeiro esculacho dos cubanos. Quem diria que um país onde a educação é um direito de fato e a saúde é vista como prioridade teria uma quantidade de médicos muito maior do que os países capitalistas proporcionalmente ao tamanho da população. Cuba tem quase 5 vezes mais médicos do que o Brasil e bem mais que o dobro dos Estados Unidos. Inclusive, Cuba ajudou o Brasil com um programa Mais Médicos para mandar médicos para o Brasil, para regiões que a gente não conseguia suprimir com médicos do próprio Brasil. E vale lembrar que nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde, né? Não tem SUS. Então a realidade para a classe trabalhadora estadunidense, em termos de acesso a serviços de saúde, é aquela vergonha que a gente vê no jornal, com pessoas fugindo a pé da ambulância e sendo expulsas dos hospitais porque não podem pagar. A taxa de alfabetização de Cuba também é maior, é o único que tem 100%. O número de homicídios intencionais de Cuba, levando em conta o tamanho da população, é menor do que o dos Estados Unidos e muito menor do que o do Brasil. Voltando aqui, isso tudo que eu mostrei quer dizer que eu acho que Cuba é um paraíso, que não tem problema nenhum? É claro que não. Mas o ponto é que, mesmo embargado há 65 anos, sendo uma ilha do Caribe sem muitos recursos naturais, sob a liderança do Partido Comunista, o país consegue entregar uma qualidade de vida, um nível de dignidade para a população como um todo comparável à dos Estados Unidos, que é a maior potência da história da humanidade.
que é o país mais rico do mundo. Bom, e também tem aquela pergunta clássica, né? Se Cuba fosse tão bom assim, ninguém ia querer fugir de lá. Que é uma pergunta que segue a lógica do Muro de Berlim, né? Das pessoas, daquelas imagens das pessoas fugindo da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental e tem um muro para não deixar isso acontecer e tal. Bom, em primeiro lugar, isso é um exemplo clássico de viés de sobrevivência. Viés de sobrevivência é um erro de análise quando a gente foca numa pequena amostra. Quando a gente vai analisar uma população, a gente foca a nossa análise numa pequena amostra que passou por um determinado processo de seleção. Então, assim, a pessoa vai tirar suas conclusões de como Cuba é, se é bom ou se é ruim, baseado nas informações, nas conversas, nos relatos de um número muito pequeno de pessoas que passou por esse processo de seleção que é fugiu de Cuba, quis fugir de Cuba e vai ignorar o que toda a população de Cuba, que ficou em Cuba, que não quis fugir, que não tentou fugir, o que essas pessoas pensam do país. Um outro ponto é que esse tipo de observação ignora, mais uma vez, o contexto material, né, dos lugares. Por exemplo, um atleta cubano que teve acesso a tudo de graça para se desenvolver e a treinar e a virar um atleta de ponta no socialismo em Cuba. Ao mesmo tempo, esse cara não tem acesso a um patrocínio milionário da Nike, não tem acesso a um salário altíssimo num clube esportivo. Então, quando esse atleta vai disputar um campeonato mundial ou uma Olimpíada e recebe a oferta de um contrato milionário de patrocínio, por exemplo, é razoável imaginar que ele vai aceitar. Então, assim, isso quer dizer que Cuba é uma porcaria? Porque um atleta que teve tudo de graça para se desenvolver esportivamente, para desenvolver sua técnica, virar um atleta de ponta, teve acesso a isso tudo de graça no socialismo e aí, quando estava adulto, já formado profissionalmente, resolveu aceitar uma oferta milionária de um país capitalista. Isso quer dizer que o país socialista é uma porcaria? Claro que não. E o exemplo inverso também existe. Tem um monte de estadunidense que hoje em dia vai para o Vietnã em busca de um custo de vida menor, de acesso a serviços de saúde, porque nos Estados Unidos só se você for rico ou tiver plano de saúde. E muitas vezes o plano de saúde está atrelado ao trabalho. Então o cara vai se aposentar, ao invés de ficar nos Estados Unidos, ele vende tudo e vai para o Vietnã. Mas eu não vejo ninguém falar que os Estados Unidos são uma porcaria e as pessoas estão fugindo de Nova York para se mudar para o Vietnã. Então, esses são apenas exemplos. O ponto aqui é que a gente não pode ignorar o contexto histórico e a realidade material. Vem cá, tu não se diz o socialista, o comunista e fica andando por aí de iPhone. Esses argumentos, tipo socialista de iPhone, em geral não são para discutir o que é socialismo, o que não é, se é bom, se não é, para que serve, quem se beneficia, quem se prejudica. São argumentos que não são nem bem argumentos, né? Só para atacar a pessoa que está conversando com você. O raciocínio é mais ou menos assim: se o iPhone é feito num país capitalista e você usa iPhone, logo você é um hipócrita se defender qualquer coisa que não seja o capitalismo. O problema é que se você seguir essa linha de raciocínio, você nunca pode criticar o sistema que você vive, porque se você vive num sistema político-econômico qualquer, tudo que você consome, a sua vida, está ali baseada nesse sistema político-econômico. Então, assim, quem vivia num país escravocrata, a pessoa nasceu escravizada, ou foi roubada, foi capturada, levada para um lugar para viver como uma pessoa escravizada. Essa pessoa tem que aceitar essa situação, não pode reclamar. Ou alguém que nasceu num país feudal, na época lá do feudalismo, tem que aceitar porque as ferramentas que ela usa, a comida que ela come são produzidas no feudalismo, então se ela reclamar do feudalismo, ela é hipócrita? Não faz sentido nenhum. O ponto aqui é que o sistema não produz nada. Quem produz são os trabalhadores, usam sua força de trabalho, usam os recursos da natureza para produzir as coisas que eles precisam para sobreviver, para ter uma vida melhor. O sistema só define quem que vai ficar, quem que vai se apropriar dessa riqueza que foi produzida socialmente pelos trabalhadores. Olha, eu não gosto de extremismos de nenhum tipo. O comunismo é igual ao fascismo. Esses extremos são tudo a mesma coisa. Infelizmente, muita gente leva isso a sério, né? Essa teoria da ferradura, de que quanto mais você se afasta do centro do espectro político e vai
indo ou para a esquerda ou para a direita, que vai ficando a mesma coisa, né? Então, ao invés de você fazer assim, na verdade você faz uma ferradura, né? O problema é que essa teoria da ferradura, essa ideia, ela ignora completamente os posicionamentos políticos da esquerda radical, da extrema-direita e a prática, né? A realidade material de quando os comunistas estiveram no poder, de quando os fascistas estiveram no poder, o que esses grupos fizeram. Então, assim, pensa comigo, faz sentido tentar equiparar, tentar igualar a posição dos socialistas de emancipação da classe trabalhadora, de controle democrático dos meios de produção, do fim da exploração do homem pelo homem. Faz sentido comparar isso com a posição dos fascistas, que defendem a manutenção do capitalismo e promove perseguição a minorias e uma supremacia étnica, cultural, religiosa. E aí tem gente que segue esse argumento dizendo: ah, mas o partido nazista, nazismo é nacional-socialismo, então eles não eram socialistas, não eram de esquerda. E aí, como sempre, vamos voltar para o contexto histórico. Na década de 20, bem diferente de hoje, as ideias socialistas eram muito populares. Então os fascistas, tanto na Itália quanto na Alemanha, em outros lugares, tentaram se apropriar de ideias, de coisas de esquerda, para tentar confundir a população, para tentar falar, ó, também estamos lutando por vocês aqui. Só que, na verdade, o que os fascistas faziam era perseguir os comunistas, proibir greves e sindicatos e reduzir imposto para rico. Além disso, a primeira grande onda de privatizações foi feita justamente pelos nazistas na Alemanha. Então, assim, se os comunistas defendem o fim da propriedade privada dos meios de produção e os nazistas defendem a manutenção do capitalismo, privatizações e perseguiram os comunistas até que a guerra virou mundial e a União Soviética entrou para vencê-los, como que essas duas forças são a mesma coisa? Como que essas duas posições políticas são iguais? Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de empresas que estiveram ligadas, que participaram de alguma forma do Holocausto. Você vai reconhecer várias grandes empresas da Alemanha que estão ali. Então, assim, infelizmente, a burguesia, o grande capital, quando ele se sente ameaçado e precisa se defender de alguma forma de um potencial, de uma situação muito instável social, eles vão se alinhar com qualquer pessoa que não vai ameaçar a propriedade privada, inclusive com fascistas. Infelizmente, para o grande capital, eles não estão nem aí se as pessoas vão ser exterminadas. A triste realidade é essa: se vai aumentar os lucros, se vai preservar ou aumentar a acumulação de capital, toca o barco. Então, assim, a gente olha hoje o genocídio de Gaza, o complexo militar industrial, especialmente norte-americano, está nadando de braçada, enchendo a burra de dinheiro. Então nem aí que tem milhares de pessoas sendo mortas na Palestina. No Brasil tem um exemplo histórico também. A ditadura, o golpe militar de 64, foi amplamente apoiado pela burguesia brasileira. Então, assim, quando alguém começar a falar de teoria da ferradura, de comunismo, querer equiparar comunismo com nazismo com você, tenta lembrar que quem usa ferradura é jumento, né? Se o comunismo é tão bom assim, por que ele sempre acaba numa ditadura totalitária? Bom, vamos lá. A burguesia, os bilionários, não medem esforços para impedir o avanço do socialismo, do comunismo. Então, assim, eles não pensam duas vezes até para apoiar o fascismo se for necessário para proteger a propriedade privada dos meios de produção. Então, a realidade, historicamente falando, é que nenhum país que faz revolução socialista consegue implementar o socialismo sem uma resposta violenta dos capitalistas. E aí, quando os comunistas falham em se defender desses ataques dos capitalistas, o comunismo é visto como fraco, não funciona porque é fraco. Mas quando eles se defendem, usando violência quando necessário, implementando medidas rigorosas para poder proteger o povo desses ataques imperialistas ou até dos próprios contra-revolucionários internos. Aí esse pessoal acusa os comunas de serem violentos, totalitários, autoritários, por aí vai. Ou seja, o comunismo é ruim quando se defende e é fraco quando não se defende. Então, em que cenário que o comunismo não é o vilão para essa galera? A resposta, infelizmente, é nunca. E isso aí não é um argumento, é um dogma. A figura mais utilizada para personificar esse suposto
autoritarismo, totalitarismo, sem dúvida é o Stalin, que foi quem liderou a União Soviética depois do Lenin. E aí o meu contra-argumento vai vir justamente em um documento da CIA, que eu vou deixar o link na descrição também. Abre aspas. Mesmo na época de Stalin, havia liderança coletiva. A ideia ocidental de um ditador dentro da estrutura comunista é exagerada. Os mal-entendidos sobre esse tema são causados pela falta de compreensão da verdadeira natureza e organização da estrutura de poder comunista. Stalin, embora tivesse amplos poderes, era apenas o capitão de uma equipe, e parece óbvio que Khrushchev será o novo capitão. No entanto, não parece que qualquer um dos atuais líderes alcance a estatura de Lenin e Stalin, de modo que é mais seguro presumir que os acontecimentos em Moscou seguirão as linhas do que se chama liderança coletiva, a menos que as políticas ocidentais forcem os soviéticos a agilizar sua organização de poder. A situação atual é a mais favorável do ponto de vista de desestabilizar a ditadura comunista desde a morte de Stalin. Fecha aspas. Podemos concordar que a CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, não é uma instituição comunista, beleza? Então eu quero destacar 2 pontos desse trecho que eu li. O primeiro é o ponto central que eu quis trazer, que é a própria CIA refutando a ideia de que o Stalin é um ditador com poderes absolutos sobre o sistema que controlava tudo que as pessoas podiam fazer, falar, pensar e por aí vai. E o segundo é o ponto que eles falam da intenção, da possibilidade de políticas ocidentais forçarem os soviéticos a agilizar a estrutura de poder, a estrutura de comando. E que a situação daquele momento era a mais favorável para desestabilizar os soviéticos. Ou seja, segundo a agência de inteligência do país, que é o símbolo do capitalismo, eles mesmos reconhecem que a liderança do Partido Comunista não é uma ditadura. E eles mesmos reconhecem a intenção em desestabilizar a estrutura de poder soviética para tentar tirar vantagem. Agora, cabe a você querer seguir acreditando nessa ladainha do senso comum ou não. Olha, eu vou ser justo. Seus argumentos até aqui foram bons, mas o comunismo só funciona na teoria. Bom, eu acho que esse argumento parte do princípio que os socialistas falharam em manter o poder, nem conseguir manter o poder depois da Revolução, ou em melhorar a vida das pessoas. Então, primeiro eu vou falar sobre o ponto da manutenção do poder político depois da Revolução. Historicamente, quando os socialistas fazem uma revolução e tentam implementar o socialismo, mudar o sistema, o que acontece é que as potências imperialistas agem imediatamente para tentar destruir o processo revolucionário. E aí, seja embargo, como a gente viu o caso de Cuba, ou apoio a forças contra-revolucionárias internas, ou às vezes invadem mesmo. Então, por exemplo, a União Soviética, quando fez a Revolução, ela foi imediatamente invadida por 12 ou 14 potências capitalistas, notadamente Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Alemanha, e além disso tinha os inimigos internos, do Exército Branco. Mas aí os soviéticos responderam com força e conseguiram derrotar tanto os inimigos internos do Exército Branco quanto expulsar os imperialistas que invadiram. Por outro lado, o Chile, no início dos anos 70, teve um presidente eleito democraticamente, o Salvador Allende, que era marxista, e ele tinha a ideia de implementar o socialismo por via das instituições burguesas. E aí o que acabou acontecendo foi que teve um golpe de Estado liderado pelo general Pinochet e apoiado pelos Estados Unidos e bombardearam o Palácio Presidencial. O cara morreu nesse dia. Então, assim, 2 experiências históricas bem diferentes que a turma que diz que o socialismo só funciona na teoria vai dizer que falharam. Mas vamos analisar isso melhor. No caso da União Soviética, a pessoa vai dizer que o socialismo falhou porque fez a revolução e aí depois reagiu de forma violenta, virou uma ditadura autoritária, totalitária e não sei mais o quê, porque teve que se defender, teve que defender o processo revolucionário e o fez e venceu. No caso do Salvador Allende, vai dizer que falhou porque não se defendeu e aí em poucos anos, 2, 3 anos, já acabaram com a proposta de avançar para o socialismo e foi substituído por uma ditadura fascista, militar. Quando começa um processo para tentar superar o capitalismo,
e avançar para o socialismo, os socialistas têm duas opções. Ou eles tentam se defender quando forem atacados, embargados, invadidos, etc. Ou eles não tentam se defender ou desistem ou são efetivamente mortos, bombardeados, que foi o caso do Allende no golpe. E aí, quem argumenta isso vai necessariamente dizer que falhou, se defendendo ou não. Então, assim, ou a pessoa vai dizer que o comunismo, o socialismo falhou porque ele se defendeu e virou autoritário, violento, tal, ou vai dizer que falhou porque ele não fez um esforço, inclusive usando violência quando necessário, para se defender, tentou fazer a coisa toda por vias totalmente pacíficas, pela institucionalidade burguesa e tal, e aí falhou de qualquer forma porque não conseguiu implementar, não conseguiu sustentar a mudança de sistema. Ou seja, para quem argumenta que o comunismo só funciona na teoria, não importa o que os comunistas façam, ela sempre vai ver isso como uma falha. Se a gente se defende e é violento, não serve. Se a gente não se defende e é massacrado, também não serve. Agora eu vou falar sobre a segunda parte desse argumento, que é se melhora ou não a vida das pessoas. E quando a gente está conversando sobre um sistema dar certo ou não, a gente tem que fazer, acho que, duas perguntas. Primeiro deu certo para quem? E segundo, quais medidas que a gente vai avaliar para definir se deu certo ou não? Por exemplo, a Revolução Cubana fez a qualidade de vida do povo cubano melhorar absurdamente. Vejam na parte do Vai para Cuba a comparação com os Estados Unidos e Brasil. Só que, por outro lado, a Revolução Cubana foi horrível para os latifundiários e para os interesses das grandes empresas americanas. A China passou por uma revolução em 49 e hoje é a grande potência industrial do planeta. O povo chinês vem vendo, geração a geração, melhoras significativas na qualidade de vida do país. Os comunistas fizeram reforma agrária e a qualidade de vida do povo chinês vem melhorando de forma significativa geração a geração. Então a gente pode dizer que a Revolução Chinesa deu muito certo para o povo chinês e muito errado para os latifundiários chineses. Então, quando alguém disser que o comunismo só dá certo na teoria, a gente tem que se perguntar, está dando certo para quem? Como é que você está medindo se deu certo ou deu errado? Para mim, dar certo é quando o povo, a esmagadora maioria da população, a classe trabalhadora, toma as rédeas das coisas que afetam as suas próprias vidas, tomam o poder político e econômico e fazem as mudanças estruturais para que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, à moradia, à comida, enfim, a uma vida digna. E não só quem pode pagar por essas coisas. Olha, você está defendendo socialismo e comunismo aqui porque a gente vive numa democracia. Se isso aqui fosse comunismo, você ia perder seus direitos políticos. Bom, esse argumento anda de mãos dadas com aquele outro do totalitarismo que a gente viu antes. A ideia aqui é que os comunistas são opressores e que os pobres e oprimidos não vão conseguir exercer seus direitos políticos. Mas a verdade é bem menos dramática do que isso. Esses países, quando fizeram revoluções, você tem que olhar, de novo, tem que olhar o histórico, o contexto histórico e a realidade material hoje. Quando eles fizeram revolução, essas pessoas não tinham direitos políticos. A Rússia era uma monarquia czarista. Cuba era uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, do Fulgêncio Batista. A China sempre teve essas dinastias com imperadores que ficavam lá, filho para filho, por séculos. Então, assim, o contexto histórico é ignorado e os defensores do capitalismo atacam os países socialistas mesmo nos casos que a ampla maioria do povo apoia o regime. Antes da dissolução da União Soviética, eles fizeram um referendo para ver se a população queria manter a União Soviética ou dissolver. E a ampla maioria votou pela manutenção. Mas, como os interesses do capital eram de acabar com a União Soviética, o que acabou acontecendo foi que a vontade do povo foi ignorada e o país dissolveu, colapsou. O Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia depois da dissolução da União Soviética e ele era apoiado pelos Estados Unidos. No governo dele, ele dissolveu o parlamento, aboliu o Supremo Tribunal Constitucional, ele baniu sindicatos de atividades políticas, proibiu vários partidos
e suas forças, as forças do governo, atacaram o parlamento, matando mais ou menos 150 pessoas. E aí cadê os críticos vão tirar os direitos políticos? O capitalismo pode, né? O governo do Yeltsin aplicou uma proposta econômica conhecida como terapia de choque, para mudar muito rapidamente do sistema socialista para um sistema capitalista. E aí olha aqui o resultado. A economia da Rússia entrou numa profunda recessão. O PIB caiu de 4,4 trilhões de dólares em 1990 para 2,7 trilhões no final do governo dele, em 1999. A inflação disparou, a riqueza do país e as grandes empresas estatais foram vendidas a preço de banana para uma pequena elite econômica e as grandes empresas internacionais invadiram rapidamente o mercado russo. O desemprego, a desigualdade, a corrupção, a pobreza e o número de mortes dispararam e a expectativa de vida despencou. E essa recuperação no PIB da Rússia, depois do final do governo dele em 1999, foi puxada pelo boom das commodities, especialmente da indústria de óleo e gás. Como era de se esperar, a popularidade do Yeltsin antes da eleição de 96 era ridícula, entre 4% e 8% de acordo com o Washington Post. Essa mesma matéria do Washington Post diz que os fatores que possibilitaram a vitória foram a injeção de um caminhão de dinheiro entre 100 e 500 milhões de dólares por parte dos novos ricos capitalistas russos, um gasto muito acima do limite oficial de 3 milhões, uma campanha para provocar medo no povo, dizendo que uma vitória do Partido Comunista levaria à fome, e um grupo de assessores de campanha secretos dos Estados Unidos. E vale repetir, minha fonte aqui é o Washington Post, um jornal tradicional americano, não tem nada de comunista aqui. Então, todo esse discurso de quem defende o capitalismo, de democracia e direitos políticos, infelizmente desaparece na hora que o povo quer socialismo e comunismo. Uma coisa que todo mundo sabe é que comunista não entende de economia, quer gastar dinheiro que não tem como se desse em árvore. E pior, quer gastar dinheiro dos outros. Dá uma olhada nessa tabela com 2 países e me diz em qual deles você gostaria de viver. Eu vou mostrar alguns indicadores e um valor para o país A e um valor para o país B. E aí você me diz qual você prefere no final, qual país você preferiria morar no final. PIB per capita em dólares. No país A, 75 mil dólares por ano e país B, 24 mil dólares por ano. Riqueza por adulto em dólares. No país A, essa riqueza média por adulto é de 579 mil dólares. No país B, 77 mil dólares. Agora, a distribuição de adultos, ou seja, o percentual do total de adultos, por faixa de riqueza em dólares. Menos de 10 mil dólares, de 10 a 100 mil dólares, de 100 mil a 1 milhão de dólares e mais que 1 milhão de dólares. E isso aqui é riqueza, né? É patrimônio acumulado. Então, no país A, essa riqueza está distribuída com 23% dos adultos tem menos de 10 mil dólares de riqueza acumulada. 29% tem entre 10 mil dólares e 100 mil dólares de riqueza acumulada, 38% tem entre 100 mil e 1 milhão e 10% tem mais que 1 milhão de dólares. No país B, 18% tem abaixo de 10 mil dólares, 67% tem entre 10 mil e 100 mil dólares, 15% tem entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares e menos de 1% tem mais que 1 milhão. Ou seja, o país B é bem menos desigual, né? O país A é mais rico, tem mais riqueza em média, produz mais riqueza por ano e tem mais riqueza acumulada do que o país B. Só que a distribuição dessa riqueza, ela é melhor distribuída no país B. O país B tem 67% da população na faixa que é a média da riqueza por adulto, né? Se a média da riqueza é 77 mil e 2/3 da população, né, 67% está nessa faixa entre 10 e 100 mil, você tem essa riqueza melhor distribuída ali. Tem um número muito pequeno de super ricos e a esmagadora maioria da população vivendo entre 10 e 100 mil dólares de riqueza, que é ali onde está mais ou menos a média da riqueza por adulto nesse país. Já no país A, é um país bem mais desigual, porque apesar de ser um país muito mais rico, com muito mais riqueza acumulada em média por adulto, você tem 10% da população com um patrimônio maior do que 1 milhão, e mesmo com uma riqueza média de quase 600 mil, você tem 23% do país, ou seja, quase 1/4 do país, vivendo com menos de 10 mil dólares de riqueza acumulada. O sistema de saúde no país A é privado e no país B é público. A taxa de alfabetização é muito próxima, 96% no país A, 97% no país B. As vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes são de 7 a cada 100 mil no país A e 1 a cada 100 mil no país B.
Ou seja, o país B é menos violento do que o país A. E a taxa de ocupação das residências pelo proprietário, ou seja, quem mora na casa, a família que mora na casa é a dona do imóvel, é de 65% no país A e de 90% no país B. E aí, qual desses dois países você preferiria morar? Bom, esses dois países são Estados Unidos e China. E aí, ficou surpreso? E bom, eu não vou entrar aqui na discussão se a China é socialista ou não, mas fato concreto é que desde a Revolução de 1949, que o país passou a ser liderado pelo Partido Comunista, é evidente que de geração em geração a qualidade de vida das pessoas tem melhorado e o país se tornou uma potência, hoje sem discussão a grande potência industrial do planeta, e isso vindo de um contexto histórico do século das humilhações, né? Isso significa que a China é perfeita? Claro que não. Tem seus problemas como qualquer país. Agora, que eles estão conseguindo entregar uma vida digna e uma melhora significativa de geração em geração, isso é inegável. Por último, um comentário para quem coloca o PIB como a métrica a ser utilizada para resumir qualquer discussão sobre se uma economia é boa ou não, está indo bem ou está indo mal. Em primeiro lugar, ninguém come PIB. Segundo, o PIB tem uma série de limitações que são muitas vezes desconsideradas ou desprezadas por quem está tão fixo em olhar essa métrica, o quanto era o PIB e o quanto cresceu. Por exemplo, se você mora perto do seu trabalho e consegue ir andando para o trabalho, leva 5 minutos para ir andando da sua casa para o seu trabalho. Pô, isso é uma qualidade de vida muito boa em relação a esse fator, né, deslocamento para o trabalho. Só que quem anda para o trabalho não entra no PIB. Por outro lado, se você troca de emprego e arruma um emprego que é a 2 horas da sua casa, e aí você precisa ir de transporte público ou comprar um carro, aí entra no PIB, o valor da compra do carro vai entrar na conta do PIB. O combustível que você comprar para abastecer o carro vai entrar na conta do PIB. Então, se a gente analisar o deslocamento até o trabalho, a sua vida piorou. Só que, mesmo pior, o PIB vai subir. E aí agora você está preso no trânsito, fica mais ansioso, passa a ter que fazer terapia ou então ir no psiquiatra, tomar um remédio para poder controlar a ansiedade. Sua vida de novo está pior, você está mais estressado, mais ansioso, mas o PIB fez o quê? Subiu. E outra, agora que você tem um carro, você está queimando combustíveis fósseis, vai acabar contribuindo para o aquecimento global, vai acabar contribuindo para a poluição, e aí você, daqui a uns anos, vai precisar comprar um ar-condicionado, ou vai precisar ficar comprando máscara para poder respirar na rua por causa da poluição. De novo, sua vida está pior, mas o PIB subiu. Deu para entender com esses exemplos algumas das limitações do PIB? E olha, mesmo que você insista muito, não, o que importa é o PIB, crescimento econômico, o país que mais cresceu desde o início do último século foi a China. E a União Soviética saiu de um país com 80% da população analfabeta, agrária, era um país mais pobre da Europa, para colocar um homem no espaço antes da potência capitalista, isso passando por invasão, guerra civil, lutando contra os nazistas e ganhando numa guerra mundial, colocou o homem no espaço, se industrializou, isso tudo em 45 anos. Além disso, num argumento anterior, a gente viu como a economia da Rússia colapsou completamente quando mudaram o sistema do socialismo para o capitalismo no início dos anos 90, com a dissolução da União Soviética. Então, quando te disserem que os comunistas não entendem de economia, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: essa economia está organizada para atender os interesses de quem? A vida de quem melhorou ou piorou depois que tal mudança aconteceu? Olha, se o socialismo fosse bom mesmo, a União Soviética ainda existiria, mas ela colapsou lá no início dos anos 90. E aí? Para responder esse argumento, eu vou me basear num vídeo que eu vi recentemente, mas que já é um pouco mais antigo, do camarada Jones Manuel. E vou deixar o link na descrição, obviamente. O Jones faz uma análise baseada em 2 livros: Por que o socialismo ruiu e O Socialismo Traído. A primeira tese é a dificuldade do socialismo em reproduzir legitimidade histórica ao longo do tempo. Então, assim, nos primeiros anos depois da Revolução, a adesão era garantida, porque
as mudanças materiais eram muito absurdas. Você sai de muita pobreza, uma vida desgraçada, miserável, para muito rapidamente, em poucos anos, a esmagadora maioria da população com acesso à saúde, educação e tudo de graça. Então assim, o povo não tinha educação, não tinha saúde, não tinha emprego, não tinha moradia, e poucos anos depois da Revolução passou a ter essas coisas, fica muito palpável esses benefícios, esses ganhos materiais. Só que com o passar do tempo, passar das gerações, a geração seguinte já nasceu com acesso a essas coisas, não viveu uma época que essas coisas lhes eram privadas. E aí, nesse contexto, as políticas do Khrushchev de demonizar o período do Stalin acabou atrapalhando, né, destruindo a narrativa de continuidade histórica do projeto socialista. A segunda tese que o Jones levanta é dos interesses internos da restauração do capitalismo. Segundo os autores do livro que ele cita, uma economia clandestina foi surgindo dentro da União Soviética, criando grupos sociais e burocráticos objetivamente interessados em restaurar o capitalismo. Então essa luta de classes interna acabou sendo decisiva para acelerar o processo de colapso da União Soviética. Ou seja, não foi um colapso inevitável, uma ruptura da noite para o dia. Foi um processo de luta de classes que foi se intensificando com o tempo e acabou chegando no colapso. A terceira tese enfatiza as relações entre forças internas e externas. A pressão imperialista estadunidense, sanções econômicas, guerra no Afeganistão e a corrida tecnológica acabaram reduzindo as margens de manobra da União Soviética. E, obviamente, várias decisões equivocadas das lideranças soviéticas, como, por exemplo, optar por tecnologias desenvolvidas fora, ao invés de optar por desenvolver dentro da própria União Soviética, né, ficar dependente de tecnologias externas, isso acabou contribuindo para criar uma dependência que, obviamente, não estava no interesse da União Soviética. Então, assim, para resumir, não dá para colocar num único fator, né, reduzir tudo a um único fator para explicar o fim da União Soviética. Você tem perda de legitimidade histórica, surgimento e fortalecimento de interesses sociais e econômicos contrários, né, dentro da própria União Soviética, contrários ao socialismo, querendo restaurar o capitalismo, pressões externas de países capitalistas e, obviamente, várias decisões equivocadas pelas lideranças da própria União Soviética. Você fica defendendo o socialismo porque mora na Europa, nasceu no Brasil. Fala com as pessoas que moravam lá na União Soviética, lá na Rússia, se elas gostam. Você já ouviu falar na Gallup? Ela é tipo uma Ibope, Datafolha dos Estados Unidos. É uma grande empresa de pesquisa deles. Em 2013, eles fizeram uma pesquisa com os habitantes dos países que formavam a União Soviética. E aí essa pesquisa perguntou: em geral, o colapso da União Soviética beneficiou ou prejudicou esse país? E aí eu vou mostrar o resultado dessa pesquisa com a quebra que eles fizeram por idade de quem respondeu. E as respostas: beneficiou, prejudicou, não beneficiou nem prejudicou e não sabe ou não quis responder. E aí esse primeiro grupo de 15 a 30 anos, lembrando que a pesquisa foi feita em 2013, esse pessoal ou não tinha nascido ou era criança pequena quando a União Soviética colapsou. E mesmo nesse grupo, você já tem 33% dizendo que prejudicou, né? Mais gente dizendo que prejudicou do que beneficiou. No grupo de 31 a 44 anos, ou seja, todo mundo aí era criança ou adolescente quando a União Soviética colapsou, já tem um percentual muito maior dizendo que prejudicou, 45%, bem maior do que o que diz que beneficiou, de 29%. Já nessa faixa de 45 a 64 anos, com o pessoal adulto, você já tem aí um percentual muito maior dizendo que prejudicou, 61%, contra só 19% que dizem que beneficiou. E na faixa de idade mais velha, das pessoas que viveram mais tempo no socialismo, a esmagadora maioria, 76%, diz que o colapso da União Soviética prejudicou o país. Só 11% diz que beneficiou. Ora, que surpresa que um sistema que beneficiava a vida das pessoas seja realmente popular entre quem viveu nele.
como é que você pode defender um sistema desses? Olha como é que está a Venezuela. Se o Brasil vira comunista, vai ficar igual a Venezuela, aquela desgraça lá, uma miséria danada. Olha, no meu entendimento, a Venezuela está longe de ser socialista, mas a simples natureza nacionalista e anti-imperialista do Chávez e do Maduro foram suficientes para provocar a fúria dos Estados Unidos. Então vamos lá, por que a Venezuela está numa situação ruim? É por causa do socialismo? Não, né? A Venezuela financia uma série de políticas públicas com o dinheiro do petróleo. E em 2014, o preço do petróleo despencou de forma repentina. Preços de commodities que variam com alta volatilidade é uma característica do capitalismo, não do socialismo. Então, quando o preço do petróleo despencou, os recursos que iam para essas políticas públicas acabaram ou foram muito reduzidos. Além disso, as sanções que os Estados Unidos aplicam à Venezuela obviamente têm o objetivo de espremer, tornar a vida mais difícil, o país mais pobre, para que o próprio povo queira fazer uma insurreição contra o governo, derrube o governo. Se você for lembrado da parte que a gente discutiu Cuba, é a mesma coisa, é a mesma intenção, o mesmo objetivo. Então, o ponto que eu quero fazer aqui é, dado que a Venezuela é um dos principais alvos do imperialismo americano, não dá para acreditar em tudo que a gente lê na grande mídia. O Oriente Médio, por exemplo, cheio de petróleo, os Estados Unidos a cada poucos anos vai lá e cria uma guerra, arruma algum conflito para desestabilizar a região. E aí vale lembrar que a Venezuela é o país com maior reserva de petróleo do mundo. Então, assim, não fica muito difícil entender por que os Estados Unidos têm tanto interesse na Venezuela. Pô, todo mundo sabe que o comunismo é ruim, isso é senso comum, cara. Como é que você quer defender isso? Bom, vamos tentar entender por que o anticomunismo virou senso comum. O comunismo, o socialismo, antes de qualquer coisa, são uma ameaça à classe que está no comando, que está no poder, os donos dos meios de produção que controlam a economia, que consequentemente controlam a política. Eles concentram poder econômico e, consequentemente, concentram poder político. Então, a classe dominante, a burguesia, tratou de enfiar a doutrina anticomunista na nossa cabeça desde que essas ideias surgiram. Eu vou ler agora um trecho do livro Black Shirts and Reds, do Michael Parente. Abre aspas. Nos Estados Unidos, por mais de 100 anos, os interesses dominantes propagaram incansavelmente o anticomunismo entre a população, até que isso se tornou mais parecido com uma ortodoxia religiosa do que com uma análise política. Durante a Guerra Fria, a estrutura ideológica anticomunista podia transformar qualquer dado sobre sociedades comunistas existentes em evidência hostil. Se os soviéticos se recusavam a negociar algum ponto, eram intransigentes e beligerantes. Se pareciam dispostos a ceder, era apenas um truque habilidoso para nos pegar desprevenidos. Ao se oporem a limitações de armas, teriam demonstrado intenção agressiva, mas quando apoiavam a maioria dos tratados, era porque eram mentirosos e manipuladores. Se as igrejas na União Soviética estavam vazias, isso mostrava que a religião era suprimida. Mas se estavam cheias, isso significava que o povo rejeitava a ideologia ateísta do regime. Se os trabalhadores entravam em greve, o que acontecia às vezes, isso evidenciava sua alienação em relação ao sistema coletivista. Se não entravam, era porque estavam intimidados e sem liberdade. Fecha aspas. Nesse sentido, o anticomunismo não parece uma posição política, mas sim uma doutrina religiosa dogmática. Infelizmente, a maioria das pessoas absorve essa doutrina anticomunista por osmose, simplesmente por viver numa sociedade capitalista, onde os interesses da classe dominante, da burguesia, é de que todo mundo odeia o comunismo. E como a gente sabe que a vida no capitalismo é difícil, é alienante, você fica preso ao trabalho e por aí vai, é difícil mesmo para as pessoas pararem para aprender o que é comunismo, o que eles defendem, o que os comunistas efetivamente defendem. E as pessoas acabam ficando presas em vai para Cuba, socialista de iPhone, essas coisas. E as pessoas estão tão bem adaptadas a esse sistema que as oprime que o capitalismo acaba fazendo parte da identidade delas. Então, quando um comunista vem criticar o capitalismo, a primeira reação da pessoa tende a ser se sentir ofendida, se sentir criticada ela mesma, porque ela está tão identificada com o capitalismo que ela não consegue nem imaginar uma alternativa a isso. É meio que assim, o mundo sempre foi assim
e vai continuar sendo assim. E se você está criticando esse modo de viver, esse mundo, e eu faço parte dele, eu vivo nele, eu estou tão identificado que eu sinto como uma crítica a mim mesmo, entendeu? Essa é a ideia daquele livro Realismo Capitalista, né? Que as pessoas estão tão presas, tão identificadas ao sistema capitalista que elas não conseguem nem imaginar uma alternativa coerente ao sistema. E aí surgiu aquela frase: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E o ponto aqui é que nenhum sistema, nem o capitalismo, nem o socialismo, nem nada disso, é natural. São opções que as pessoas vivendo em grupos, vivendo em sociedade, optam por seguir. E, infelizmente, a gente tem pouco tempo para, enquanto sociedade, se unir para mudar esse sistema. Porque se continuar do jeito que está, a gente vai chegar no colapso climático e a humanidade vai entrar em extinção. O sistema capitalista não vai abrir mão do lucro de curto prazo, mesmo que a humanidade esteja caminhando a passos largos para a extinção, para um colapso climático. Você vê, as empresas de óleo e gás sabem desse problema desde os anos 60, a sociedade como um todo já sabe disso desde os anos 90, início dos anos 2000, de forma bem espalhada, bem disseminada, e a vida está seguindo como se nada estivesse acontecendo. Todo ano a gente tem o verão mais quente de todos os tempos, as últimas medições de temperatura média da Terra, você pega os últimos 20 meses, todos bateram os recordes históricos, um atrás do outro. E está seguindo, como se fosse assim mesmo, como se não tivesse o que fazer. Só que tem o que fazer. O negócio é que a gente precisa se organizar para poder mudar isso logo. A gente está com pouco tempo. Olha, é difícil conversar com você, viu? Você é muito ideológico, é muito tendencioso, pô. Bom, eu escuto toda hora que as minhas posições são ideológicas e tendenciosas. Agora, quando as pessoas dizem o comunismo matou milhões, ou sempre leva a uma ditadura totalitária, quando você escuta uma coisa dessas, você acha que essa posição é ideológica, que ela é tendenciosa? Se você não acha, o seu problema não é com a posição ser tendenciosa ou ideológica. O seu problema é com a posição que contraria a sua forma de entender a realidade, de enxergar o mundo. A minha visão contraria. Então, a minha posição é tratada como ideológica, como tendenciosa. A posição que corrobora com a sua visão de ver o mundo, com a sua visão de realidade, ela não é tendenciosa, não é ideológica. Então, assim, eu não estou pedindo que você concorde ou acredite cegamente no que eu falei, mas que você aplique o mesmo ceticismo a você mesmo, a sua visão de mundo, ao que você entende pelas coisas. Enfim, tudo que eu falei aqui eu coloquei, mostrei dados, coloquei a fonte dos dados na descrição do vídeo, dá para checar tudo que você quiser. E antes de virar comunista, eu era mais um liberal repetindo todos esses argumentos que a gente debateu hoje. Só que quando eu comecei a ler e a ouvir comunistas defendendo as posições que eles defendem, mostrando dados, sempre usando fontes dos países ocidentais, dos países capitalistas, dos Estados Unidos, na maioria das vezes, como eu estava disposto a me questionar, a questionar o meu posicionamento, a minha visão de mundo, foi ficando cada vez mais claro que eu tinha vários posicionamentos equivocados. E aí, com o tempo, eu percebi que um mundo melhor é possível, só que a gente precisa se unir para lutar por ele. Agora gravando as reações. Marker.